gente! Mais um vídeo pro canal Azingeri. Estou aqui de novo. Desculpa a ausência, mas dezembro, novembro, dezembro, é isso, né? São momentos de muitos afazeres, né? Final de semestre, todas essas coisas que eu já venho falando. Mas eu tô bastante ativa nas redes, no Twitter, você pode me procurar por lá, meu Instagram, no Facebook um pouquinho menos, mas dá pra interagir comigo tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, se ficar com saudade de mim no YouTube, corre pra lá e a gente conversa. Então, agradecer vocês que têm me seguido, têm se inscrito no canal e têm acompanhado os vídeos. Vamos entrar na meta de chamar um amigo pra ver o canal, ver o conteúdo e se inscrever também. E também quem quer ajudar nesse canal, assiste mais de um vídeo de maneira seguida, dê like, tudo isso faz um impulsionamento. Fora isso, preciso, obviamente, da ajuda de vocês no compartilhamento, like, links, essas coisas todas importantes para gerar visualização. Também não posso deixar de agradecer a Mimos Bantu Nagô, que mais uma vez mandou para a Aya Pan-África. E eu tô aproveitando e colocando aqui no cenário para todo mundo ver o símbolo de Imani, né? E por que o símbolo de Imani? Porque hoje o tema do vídeo é Kwanzaa. Kwanzaa, essa celebração africana da diáspora que começa no dia 26 de dezembro e vai até dia 1º de janeiro, né? É uma celebração africana e afrodiaspórica. Então vamos conversar um pouco sobre isso, entender como é que funciona e, sobretudo, se inspirar para poder praticar o Kwanzaa na sua casa também, não é isso? Então vamos para a vinheta. O que é o Kwanzaa, né? O Kwanzaa, ele é uma celebração, tá? Criada pelo Maulana Karenga na década de 1970. Ele é um intelectual muito importante pra gente, ele tá vivo, é um professor numa universidade norte-americana. E ele veio pensando e formulando, junto com o Molefe Ketchassante, por exemplo, que é uma figura que repetidamente eu falo nos vídeos, eles vieram criando formas de restaurar o que o Maulana Karenga chama de Kwavaida. O que é o Kwavaida? É o renascimento cultural africano, né? É essa necessidade que a gente em diáspora tem de se alinhar culturalmente e ter nessa cultura com um C maiúsculo, né? Ter dentro dessa linha de unidade cultural a nossa forma de emancipação, né, enquanto sujeitos autônomos e autodeterminados que nós somos, não é mesmo? Então o Maulana, ele vai pensar essa celebração que é comemorada, como eu falei, de 26 de dezembro a 1º de janeiro. E aí muita gente confunde achando que isso é um Natal negro, um Natal ou que tem algum cunho religioso. E aí não sinto muito informar, porque o Kwanzaa, ela é uma celebração africana, né? E ela é descolada, completamente descolada dessa ideia de Natal, Jesus, embora saibamos que Jesus, ou Heru, é negro, né? Então ela é descolada desse significado religioso cristão, né? E ela é relacionada à festa da colheita africana, que vai ser pensada a partir da observação do Maulana, né, e de Molefe e outros pensadores. É pensada a partir das experiências africanas do continente, desde Kemet e os Núbios, né, em 3000 mais ou menos antes da Era Comum, até as experiências mais atualizadas, século XIX, século XX, né, de festas comunitárias das diferentes etnias africanas sob a colheita. Então, Kwanzaa, que é uma palavra Kiswahili, que é uma língua franca em África, que é uma língua elegida pelo Pan-Africanismo como língua oficial, né? Então o Kwanzaa significa, é uma festa que significa os primeiros frutos, né? A festa dos primeiros frutos. E ela tem uma relação com a frasezinha Mutunda Iya Kwanzaa. Mutunda
Mauá Kwanzaa, que significa os primeiros frutos, né? Que é realmente essa primeira colheita. Então o Kwanzaa, apesar de, pra gente que vive no Ocidente, cair no momento de férias, de folga, vamos dizer assim, o momento que a gente consegue estar com mais calma praticando por causa dos ritos cristãos, né? Então esse período que o Ocidente comemora a virada do ano, comemora Jesus, essas coisas. Então, por acaso, calhou de ser interessante pra gente também utilizar esse momento. Mas a festa, ela em nada tem a ver com isso. Ela se refere a esses primeiros frutos, a essas primeiras colheitas que acontecem nesse momento, né, do ano. E para que serve o Kwanzaa? Ele é um feriado para pensar o lugar das pessoas negras no mundo, no lugar da diáspora negra no mundo, para pensar os nossos caminhos coletivos e individuais. O que se celebra nessa festa? Né? Se celebra o nosso lugar enquanto pessoas negras no mundo, na diáspora, se celebra a força dos nossos ancestrais, né? A sua sagacidade e o processo de resistência e permanência, e se projeta, se pensa em coletivo os caminhos para o nosso futuro, tanto coletivo quanto futuro individual. E aí, mais uma vez frisando, não é uma festa religiosa, ela é uma festa cultural, né? É uma festa de Kwavaida, é uma festa de celebração à nossa cultura africana e afrodiaspórica. E também tem uma curiosidade, né? Kwanzaa é uma palavra Kiswahili que eu falei, e ela se escreve com apenas um A. Mas Kwanzaa, a celebração, ela tem 2 As finais. E por que isso acontece? Quando eles foram celebrar o Kwanzaa pela primeira vez, 7 crianças, né, organizaram um programa para ser apresentado, né, durante o Kwanzaa, um programa cultural. Essas crianças fizeram. Eram 7 crianças e cada uma delas ficou responsável sobre uma letra dessa palavra. Então ficou faltando uma criança, não é mesmo? Uma letra para uma criança. E por conta disso, segundo a Ama Mazama, tá? A fonte que eu peguei essa curiosidade é a Ama Mazama. Por conta disso, incluiu-se, né, mais um A, uma Malana Karenga incluiu mais um A para contemplar as 7 crianças que estavam presentes ali naquela primeira cerimônia na década de 1970. E como é que a gente faz o Kwanzaa, né? Acredito que essa seja uma pergunta importante. Como é que a gente vai fazer o Kwanzaa? Primeiramente, é importante dizer que eu acredito muito na autonomia da diáspora, das diásporas, né? Então, é uma celebração criada pela diáspora afro-americana e que está sendo pouco a pouco absorvida pela diáspora afro-brasileira. Esse foi o 4º ano que eu celebrei o Kwanzaa com os amigos em coletivo. E é claro que um pensamento, uma prática, uma praxis, né, que vai surgir no seio afro-americano, ela de alguma forma tem que ser lapidada, ela tem que ser arredondada para se adequar às nossas experiências aqui no Brasil, por exemplo. Então é importante dizer isso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a minha experiência sobre o Kwanzaa em coletivo, né? A gente costuma se reunir num dia. O que se pode ter nesse altar, né? A gente tem o masal, que é uma bandeja com as frutas e legumes, né? E ela representa as raízes culturais africanas, né? Depois tem o inqueca, que é a toalha de mesa que você pode usar de tecido, de ráfia, de palha, e que representa a tradição africana. Temos a quinara, que é o candelabro, preferencialmente de madeira, para 7 velas, que representa os nossos ancestrais de maneira ativa. O muinde, que é a espiga de milho, normalmente são 3 espigas e elas representam as crianças. E no final se dá essas espigas para as crianças comerem. Tem o kikombe chau moja, que é o copo da unidade, que pode ser de barro ou de madeira, preferencialmente de madeira. Eu tenho esse aqui de barro. E esse copo ele é utilizado para as libações aos ancestrais e também é o copo da unidade, ele tem essa representação. Também se coloca a bandeira pan-africana, vermelha, preta e verde, né, pensada por Marcos Garvey, criada por ele. E também se coloca um porta-retrato com os princípios, compondo a sua mesa. Vou botar uma foto aqui de uma mesa do Kwanzaa. E o que são os imbuzu-sabas? Como é que se faz essa tradição? Lembrando que eu não vou falar dos rituais aqui, porque eu acho que esses rituais não devem ser explanados pela ferramenta do YouTube. Então, se você é negro e tem vontade de
fazer um Kwanzaa, participar de um Kwanzaa, muito melhor você ir atrás dessa bibliografia que eu vou dar no final, do que eu ficar aqui na internet contando a planta dos nossos rituais para qualquer pessoa, né? Eu acho que essa ferramenta, ela não é muito por aí. E aí, o que a gente fala, né, quando a gente tá em Kwanzaa? A gente fala Habarigani, é uma pergunta que significa qual é a nova. Então a gente pergunta todo dia para as pessoas negras que a gente encontra nesses dias da celebração Habarigani, e a pessoa responde com o princípio de Nguzo Saba referente àquele dia, né? E aí eu vou falar para vocês cada princípio e o adágio, o provérbio que acompanha esse princípio para ser pensado em coletivo. Então, no dia 26 é o primeiro dia, é o dia de Umoja, que é o princípio de unidade, né? A unidade africana, continental e diaspórica, e ela tem um adágio, que é: atravesse o rio em grupo e o crocodilo não lhe comerá. Então esse é o adágio, ou seja, a ideia da união, da unidade, muito mais forte, né? A união faz a força, como a gente diz popularmente aqui no Brasil. O segundo dia é Kujichagulia, que significa autodeterminação, que para mim é um dos mais importantes, porque a gente precisa, enquanto sujeitos negros, ser autodeterminado para traçar os nossos caminhos no mundo. E esse princípio diz respeito ao processo de autodeterminação dos nossos ancestrais e a resistência deles que permitiram que a gente fique até aqui. Lembrando que a gente, um povo que é autodeterminado, ele é um povo de pé na escala da humanidade. Então a autodeterminação, ela é essencialmente um princípio necessário pra gente, por exemplo, nessa diáspora. O adágio é o seguinte: enquanto o leão não contar a sua própria história, continuaremos a glorificar o caçador. Terceiro dia, o Jima, trabalho e responsabilidade coletiva, ou seja, foi inclusive a palavra do meu ano. Eu tive muito trabalho e muita responsabilidade coletiva com os meus amigos, que a gente faz o coletivo e se organiza juntos. E foi realmente um ano de muita resistência nesse sentido de trabalho mesmo, em produção e legado para a posteridade. E o adágio é: não são com palavras que se enche a panela, né? Então essa ideia de que temos que trabalhar sim. Quem é do candomblé conhece o Itã, né? Dos oris que precisam das pernas, as cabeças que precisam das pernas. Porque você não pode só pensar, você tem que agir. E para agir você precisa das suas pernas, por exemplo. O quarto dia, o Jama, cooperação econômica, que é um pouco que o pessoal do Black Money também tenta trazer e pensar nas nossas teias de solidariedade financeira. Há pouco tempo eu estive numa palestra falando sobre economia preta e tudo mais, em que o palestrante, eu não me lembro o nome dele aqui, mas ele falava, ele é americano, e ele dava informações muito interessantes sobre a diáspora afro-americana. Informações muito interessantes sobre como circulava o dinheiro na diáspora afro-americana. Segundo esse pesquisador, o dinheiro na comunidade judia americana, ele ficava mais de um mês. Na comunidade americana, afro-americana, 6 horas. Imagina a comunidade afro-brasileira. A gente não tem meios de produção, nós não temos teias de cooperação econômica, né? Então o Jama é uma palavra muito importante. Então o adágio é: uma família unida come no mesmo prato, para mostrar essa ideia de cooperação, né, de unidade cooperativa nesse sentido. O quinto princípio é o Nia, que é um dos meus prediletos, que é o propósito, vocação, que é a ideia de foco, né, nesse propósito, que é o propósito de humanidade, de renascimento cultural, né, de emancipação, de resistência e permanência. O adágio é: não jogue uma capa sobre a estrela do outro, né, para entender que cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu caminho, e que não cabe a você tentar apagar o caminho do outro, porque você tem o seu próprio caminho, né? Cada um tem o seu caminho na vida, no mundo, e isso é muito importante e muito saudável. O sexto princípio é Kuumba, criatividade, que é o nome da marca que o meu companheiro tem. Então também olhem Kuumba Criatividade no Instagram. O adágio é: logo que você seguir os passos de seu pai, você aprenderá a andar como ele. E eu fico pensando muito nesse princípio do Kuumba, porque nós somos um povo muito criativo, né? As famosas gambiarras, o que elas são se não criatividade? Nós permanecemos, né, aqui na América
desde o princípio da escravidão, a partir de muita criatividade nos nossos processos de resistência. Então, Kuumba é uma energia, um princípio muito uterino a nós negros. E o último princípio que a gente faz no dia 1º, que é seguido de uma pequena festa, celebração em que a gente canta, dança, ouve música, fala poesia, conversa, troca presentes, né? Agradece a quem tem que agradecer, felicita a quem tem que se felicitar e dá presente, sobretudo para as crianças, em prol do seu merecimento, porque foram boas durante o ano, porque passaram de ano na escola, porque foram obedientes, responsáveis. Então esse é o momento da troca do presente. E aí esse dia, o último dia, o 7º dia, é o dia do Nia, que é fé. Fé, não fé em Deus, mas fé na luta, fé no propósito, fé na gente, né, em nós mesmos. Então ele é um princípio que fecha essa celebração com essa festa e essa troca de presentes que devem ser presentes feitos pela nossa própria energia. Então não podem ser, por exemplo, produtos industrializados, né? Tem que ser feito por você ou por uma outra pessoa artesanal, né? Uma artesã, uma artista. Então é assim, né, que a gente vai celebrando. Em cada dia, né, você acende uma vela. Eu não tinha falado das velas, eu esqueci de falar das velas no momento anterior. São 7 velas, 3 velas vermelhas, uma vela preta, 3 velas verdes, e essas velas ficam dispostas, né, vermelho, preto no meio e verde, em que você vai acendendo uma vela por princípio. Então você acende uma vela por dia, sendo que a vela preta, a última, é a vela do Imani, da fé, é a última vela, é a vela com aquela obra de arte, que aquela imagem, aquele símbolo traz pra gente, de fé, né? Então o Kwanzaa é essa celebração. Eu faço meu Kwanzaa pessoal em casa com a minha família, tenho um altar, tudo mais, e eu celebrei o Kwanzaa tanto no ciclo mulherista africana, junto com a professora Catiúcia, a Dandara Aziza e várias outras mulheres que estavam lá, mulheres e homens, né, negros que estavam lá para comemorar o Kwanzaa com a gente, que foi no Denegri há um tempo atrás, no início de dezembro. Também comemorei Kwanzaa com a organização AEA Pan-África, que é a organização coletiva que eu faço parte, que a gente comemorou no Indésia no Parque de Madureira, com crianças pretas, e depois comemoramos de maneira interna, né? Então, só para mostrar, o Kwanzaa diário, 26 de dezembro a 1º de janeiro, ele pode ser feito individual, no seu quilombo primeiro, na sua casa, e é bom ter esse Kwanzaa coletivo, né, pra gente se olhar nos olhos, a gente seguir firme, desejar boas energias para nossa colheita, que ela seja farta, que a colheita de 2020 seja bem farta. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funciona o Kwanzaa.